Eu queria agora saudar os nossos amados que estão em casa, né? A nossa igreja que está em... Onde? Vamos lá. Piauí, Porto Alegre, Florianópolis, Sorocaba, São Bernardo do Campo, Fortaleza, Sergipe, Três Rios, Portugal e, por último, mas não menos importante, os meus grandes amados que estão em Auxim, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu convido a igreja a ficar de pé para nós lermos a palavra de Deus em reverência a esta palavra que é santa, que é fiel, que é verdadeira. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra no livro do Evangelho segundo o evangelista João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista João, primeiro capítulo, a partir do verso 6. Evangelista João, capítulo 1, a partir do verso 6, assim nos diz a palavra de Deus. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Fechar nossos olhos, querido, vamos orar a Deus. Te bendizemos, amado Deus. Te glorificamos por mais esse domingo, Senhor, maravilhoso. Maravilhoso porque nós estamos na Tua presença. Maravilhoso porque nós estamos neste lugar. Maravilhoso porque nós ceiamos contigo, sentamos à mesa. Maravilhoso porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. É maravilhoso porque nós lemos a Tua palavra e sabemos que o Teu Espírito Santo falará ao nosso coração através da palavra lida, Senhor. Porque o Deus que nós servimos, Ele está vivo e Ele fala ao nosso coração. Por isso nós Te bendizemos e pedimos, ó Deus, nos abençoe, continua conosco nesta palavra, que seja o Teu Espírito Santo a falar aos nossos corações. É a oração que eu Te faço, meu Pai, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados, podemos nos assentar. Louvado seja Deus. Meus queridos, antes de começar a explanar a palavra de Deus, eu queria aqui falar para os irmãos que aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, ou melhor, aquilo que eu vou pregar aqui, não é aquilo que é o Edmar que acha, não é aquilo que o presbítero Edmar acha, aquilo que o pastor da igreja acha, não. Porque aquilo que eu acho não serve para nada. Mas é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E para nós estamos aqui porque nós seguimos a palavra de Deus, porque nós não temos medo de falar a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus fala assim, ó, pregue a verdade. E é essa verdade que eu humildemente vou querer pregar aqui, não querendo ferir ninguém,
não querendo ferir religiões de maneira alguma, mas querendo que o Espírito Santo encontre morada no seu coração através dessa palavra, porque a Bíblia nos afirma que a fé, ela vem no ouvir, e não ouvir qualquer coisa, mas ouvir a palavra de Deus, amém? Então, dito isso, nós vamos começar com o nosso Deus, que lá no princípio, lá em Gênesis, que Ele criou todas as coisas. Ele criou o homem para viver eternamente. Quando eu falo Ele criou o homem, tá, irmãos? Estou generalizando, né? É o ser humano. Deus não nos criou para vivermos um período curto e morrer, não. Deus nos criou para vivermos eternamente como Ele é eterno. Para isso nós fomos criados. Mas a maioria da igreja, poderíamos dizer 95% da igreja, ou quase todos, sabe que através do pecado adâmico, o pecado original, isso afastou o homem da presença de Deus. Isso quebrou a comunhão do homem, ou melhor, de Deus com o homem. Mas a boa notícia é que Deus não desistiu quando o homem pecou. A boa notícia é que Deus não desiste de falar com o homem. Prova disso é que hoje Ele te trouxe aqui para falar ao seu coração. E Deus nos formou, e Deus nos criou de corpo, de alma e de espírito. Alguns até falam que alma e espírito é a mesma coisa, mas não é o caso nosso aqui. Nós entendemos a tricotomia bíblica, nós entendemos que alma e espírito são diferentes. Mas nós não vamos entrar aqui em detalhe, porque não é o objetivo da mensagem. Então Deus nos formou de corpo, alma e espírito, e tem o destino do corpo, da alma e do espírito. Se o homem não tivesse pecado, não tivesse caído, o destino seria viver eternamente, mas infelizmente o homem errou. E eu vou projetar alguns versículos aqui, para os irmãos verem que aquilo que eu estou falando, estar na palavra de Deus, não é invenção minha. Eu vou pedir a mídia para projetar primeiramente Hebreus, capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Esta palavra é viva e eficaz. Posso ouvir um glória a Deus? Ela é fiel e verdadeira. É mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito. Pode parar aí. E se a palavra de Deus, que é a verdade, se a palavra de Deus que não erra, ela é inerrante, ela fala aqui que a espada de Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, eu creio então que nós temos alma e espírito. Amém, meus amados? Então é por isso que eu estou falando, estou pregando isso aqui, não é nenhuma heresia, é porque a palavra de Deus nos diz isso. Sendo que nós sabemos que é ordenado, é destinado o corpo, a alma e o espírito. Nós vamos ver no livro do pregador Eclesiastes, nós vamos ver o destino do corpo, que é o tabernáculo, que é esse corpo aqui, em que a alma está, em que o espírito está. Ele é perecível. E que o espírito, não o espírito de Deus, mas o espírito do homem, também tem o seu destino. E por isso eu peço, já está aí, a mídia hoje está show. E diz a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, o pregador, ele fala assim no capítulo 12, verso 7, e o pó volte à terra. O pó
Deus pegou o pó da terra e formou o nosso corpo. Não é isso? Que diz lá em Gênesis, Deus ali sopra em sua narina e o homem se torna alma vivente. Então, o pó vai voltar à terra. Um dia, esse corpo aqui, só o corpo, vai descer ao Quebé, vai descer à sepultura, vai voltar à terra. Como o era. E o Espírito volte a Deus que o deu. O Espírito que Deus soprou em nós, o Espírito que Deus nos deu, no momento em que houver essa separação, que é o momento da morte terrena, o pó vai voltar ao pó e o Espírito vai voltar a Deus. Está aqui na palavra de Deus. Ah, mas irmã Edmar, e a alma? Aí está o grande segredo. A alma. E para eu falar do destino da alma, nós vamos ler Lucas, capítulo 16, no versos 19. Essa passagem fala do rico e de Lázaro. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas, à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-se as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe da água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente os males. Agora este é o consolo, e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá para cá. Até aí. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Primeiro, cai por terra o ensinamento de que morreu, acabou. Quem aqui já ouviu isso? Morreu, acabou, né? Morreu, acabou o sofrimento, acabou isso, acabou aquilo, acabou. E muitas pessoas que estão no sofrimento nesta vida até dão um cabo da sua vida, se suicidam pensando exatamente que morreu, acabou. Mas a palavra de Deus, essa palavra no qual nós seguimos, esta palavra que para nós é a verdade absoluta, nos afirma que não é assim. Isso aqui, Jesus estava falando acerca de dois homens. Um que era rico, e não só porque ele era rico, mas um que ele não tinha o seu coração voltado para Deus. E o outro era pobre, era mendigo, mas tinha seu coração voltado para Deus. E quando eles morreram, aquele que não tinha o seu coração voltado para Deus, ele foi levado para o inferno. E aquele que tinha o seu coração voltado para Deus, que sofreu muito nessa terra, mas foi para o gozo eterno, foi para o seio de Abraão. E aquele que estava lá no inferno sofria muito, porque a palavra de Deus, Jesus disse que o inferno é lugar de ranger de dente e choro, é lugar de sofrimento, e nós devemos ter medo do inferno. Jesus tem poder para nos livrar do inferno, louvado seja o nome do Senhor. E lá na tormenta, naquele sofrimento, a alma dele não estava em Cristo, foi para o inferno. E ele olha e ele vê Lázaro no seio de Abraão. E ele vê Lázaro lá do lado de Abraão, naquele gozo eterno. E ele fala: olha,
permita que Lázaro venha aqui para me dar um pouco de água, quero só um pouquinho. Tamanho era o sofrimento. E Abraão falou: não tem como. Há um grande abismo daqui para aí. Aqueles que estão aqui não podem ir para aí, aqueles que estão aí não podem vir para cá, porque a salvação é em vida. Você só pode aceitar a Cristo em vida. Depois que morreu não dá mais. Aquele homem até fala: olha, pai Abraão, deixa que eu volte, ou que eu fale disso aqui para os meus irmãos. E Abraão falou: não tem como. Os teus irmãos têm as leis e os profetas, é só crer. O que Abraão está falando? Olha aqui, aquele que está vivo tem a palavra de Deus. É só crer nela que você não vai para o inferno. Louvado seja Deus. Então aqui nós vimos o destino do corpo, o pó que voltou ao pó. Nós vimos o destino do espírito que voltou a Deus que o deu. E nós vemos que tem dois destinos para a alma. Um destino para o pó, voltar ao pó. Um destino para o espírito, voltar a Deus que o deu. Dois destinos para a alma. Mas, irmão, o que eu devo fazer para ir para a glória? É isso que nós vamos falar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu devo fazer para que minha alma não vá para o inferno, perecer nas chamas eternas? Obedeça a palavra de Deus. Tenha ela no seu coração. Fuja do pecado. Aí a palavra diz que o homem, nós somos, de natureza religiosa. Davi fala lá no Salmos 63: a minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Então a alma que não quer ir para o inferno, ela tem sede do Deus vivo. Ela tem sede de Deus, ela procura, da vida fala assim: como a corça anseia pela água, assim a minha alma por ti, ó Deus, aleluia. Então o homem, ele busca isso, ele quer ter um encontro com Deus, ele quer viver na presença de Deus, mas ele não sabe por ele mesmo, e nem nunca vai conseguir saber. Porque a palavra nos diz que só aceitamos Jesus, só cremos em Jesus através do Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito que nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por causa dessa busca que o homem tem por Deus, desse anseio de querer, se livrar da morte, do sofrimento, é por isso que nós vemos algumas religiões. E eu quero abrir aqui uma aspa, que eu estou falando aqui, que eu não estou falando mal de religião nenhuma, e não é esse o meu objetivo, mas o meu objetivo é pregar a palavra de Deus. Mas o homem, ele deseja. Aí nós vemos, eu separei algumas religiões aqui que são grandes, mundialmente falando. Não vou falar de todas, claro que não. Mas eu vou falar aqui primeiro do Espiritismo, no qual o seu fundador foi Allan Kardec. E o que ele pregava? O que ele anunciava? A maior doutrina do Espiritismo é a reencarnação. Que o homem precisa morrer várias vezes e reencarnar até alcançar a purificação e ir para o céu. A palavra não diz isso. A palavra de Deus, no livro de Hebreus, no capítulo 9, Hebreus capítulo 9, versículo 7, fala assim, ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo, louvado seja Deus. Então, meus amados, se você crê na Bíblia, você sabe que isso aqui não é verdade. Mas sim, é o desespero do homem de conseguir, por ele, por os próprios méritos, alcançar a Deus. Não vai conseguir. E Allan Kardec nasceu e morreu. Ele morreu em 1869. E está morto. Acabou. Continua o legado dele. Existe alguns adeptos, muitos, existe, mas ele está morto. Eu vou falar de outro, o islamismo.
também que é uma religião que é muito grande. Geral. E o fundador do Islã foi Maomé. E historicamente se fala que Maomé, ele estava deitado, estava dormindo, e ele teve um sonho. Nesse sonho ele recebeu a visitação do anjo Gabriel. Lembra alguma coisa para vocês? O anjo Gabriel supostamente visitou Maomé e deu todas as instruções para ele, para que o homem alcançasse a salvação, a vida eterna. Aí eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos. Também se tem muitas denominações por causa disso. Não existe anjo, não existe demônio, não existe nada que possa falar algo contra isso aqui. Olha, a Bíblia que está escrita, que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Olha, eu tive uma revelação e a partir de hoje eu tenho que fazer isso, e se eu não fizer, vou para o inferno. Mentira! O que você precisa para não ir para o inferno é crer no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Não é seu mérito, não é. Então ele teve esse sonho, e ali ele escreveu o Alcorão, e muitas pessoas seguem isso fielmente, e alguns até se matam por isso. Porque é o homem querendo alcançar a Deus com os seus esforços, não vai conseguir. E mais uma só que eu vou falar, que também ela é também muito grande, também abrange mundialmente, e eu esqueci só falar de uma coisa, Maomé. Isso é muito importante. Maomé, ele nasceu e morreu em 483 a.C. Então, ele morreu, está lá morto. Não, minto, desculpa, meus irmãos. Ele morreu em 632 depois de Cristo. Está lá, morreu, está lá, não existe mais nada, nem osso tem mais, acabou. Ficou só a pregação dele, mas morreu. Aí, a outra, o budismo. O budismo teve o seu fundador, que ele foi o primeiro Buda. O nome dele é um nome muito estranho, eu não quis nem escrever aqui, porque eu ia falar errado. Então, é o Buda, é o primeiro Buda. E o que Buda ele pregava? Olha só que interessante. Ele pregava a busca da iluminação e o fim do sofrimento humano. Meus amados, é bonito, não é bonito? Quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer. E ele pregava isso, olha, o fim do sofrimento humano e a busca da iluminação. Nós tivemos aqui o presbítero Alain pregando: Senhor, que o Senhor me ilumine. Oh. Jesus é a luz do mundo. É só Ele que pode nos iluminar e nos direcionar em caminhos iluminados. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que ele pregava. E as pessoas gostam disso, as pessoas querem isso porque elas querem ter um encontro com Deus no seu raciocínio, no seu esforço. Aí Buda nasceu e morreu 483 anos, não, em 483 esse sim foi antes de Cristo. Ele nasceu e ele morreu. Ele nasceu, viveu por mais ou menos 80 anos, que diz a história, e ele morreu em 483 antes de Cristo. Está morto, morreu, acabou. O pó voltou ao pó, o espírito voltou a Deus que o deu, e a alma para onde foi nós não sabemos. Ninguém tem esse poder de falar quem foi para o inferno e quem não foi. Só Deus conhece o coração de cada um, amém, queridos? Aí agora eu vou falar do cristianismo. Quem aqui é cristão? Você sabe o que significa cristão? Pequenos Cristo. Quem aqui é pequeno Cristo? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O cristianismo foi fundado por quem? Por Cristo. Jesus Cristo. Em que a palavra do Senhor, a Bíblia, que nos diz que Maria recebeu sim
a visita de um anjo. O anjo Gabriel falou para ela que ela iria gerar, e ela era virgem, mas ela iria gerar do Espírito Santo de Deus, e ele nasceria, e ele seria o Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E ela ia colocar o nome de Jesus Cristo, porque Jesus significa Salvador, e Cristo ungido de Deus. E assim ela fez, e ele nasceu, humanamente falando, ele nasceu, e ele morreu. Fez a sua obra, pregou, libertou cativos, deu vista a cegos, purificou leprosos, ressuscitou os mortos, deu pão a quem tinha fome, deu alegria a quem estava enlutado. Quando ele chegava num lugar que havia choro, havia tristeza, ele chegava e isso caía por terra e via alegria, porque Jesus é alegria, Jesus é vida. Aleluia. E ele pregou o seu evangelho maravilhoso, ensinou o homem o reino de Deus, ensinou o homem como novamente ter acesso ao Pai, aquilo que nós tínhamos perdido, o pecado original. Aí você pode falar, mas eu não tenho nada a ver com isso, porque eu não estava no jardim do Éden, foi Adão que pecou, mas eu herdei o pecado, você herdou o pecado dele. Mas eu vou te dizer, nós também não estávamos na cruz do Calvário, mas nós herdamos a salvação em Cristo Jesus. Quem morreu foi Jesus e nós vivemos nele. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus morreu depois de fazer essa obra maravilhosa. Ele tinha que cumprir. Ele morreu. Todos os outros morreram e estão mortos. Jesus morreu porque ele deveria morrer. Ele teria que derramar o seu sangue puro para nos justificar na sua presença, para nos dar direito a ter acesso ao Pai. Ele morreu sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está. Ninguém morreu e ressuscitou, mas Jesus morreu e vivo está. Aleluia, glória a Deus. Ele morreu, mas ressuscitou. Apocalipse 1, a partir do versículo 4. Essa passagem é linda, irmãos. O nosso Rei Jesus, que sofreu, que padeceu por nós, em nosso lugar ele morreu, nos comprou com o seu sangue, mas ressuscitou ao terceiro dia. E João, o seu discípulo, aquele que escreveu essa carta aqui no qual nós estamos lendo, escreveu este evangelho, e ele também escreveu Apocalipse. Ele fala assim, Apocalipse 1:4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo que é fiel, testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdote. Você é rei e sacerdote pelo teu mérito? Não, porque Jesus te fez, Jesus me fez rei e sacerdote para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu não mereço, você não merece, mas Ele nos deu direito. Aleluia. Dá glória a Deus, igreja. O homem tanto tentou e não conseguiu, mas Jesus veio à terra para direcionar uma igreja que vai para o céu, uma igreja que não vai para o inferno, não vai sofrer a alma, nossa alma vai para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Oh Jesus, o tema de hoje é o nome de Jesus. Eu não esqueci de falar o tema, não.
E essa palavra na qual nós lemos, eu falei isso antes, porque essa palavra é poderosa. E o Evangelho de João começa assim: no princípio era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, aleluia. Aquele que é eterno, Jesus Cristo, Ele se fez carne e habitou entre nós, aleluia. E Ele fala que Ele era a luz do mundo. O mundo não o conheceu. O mundo não conhece Jesus, mas nós conhecemos. Nós sabemos que Jesus é maravilhoso, que Jesus é poderoso, que Jesus é o Rei da glória, que Jesus é o Salvador da sua vida, que Jesus tem cura para você, que Jesus tem libertação, que Jesus é tudo para nós. Nós sabemos, a igreja sabe, porque o Espírito Santo de Deus está e vive em nós. Aleluia. O mundo não o conheceu. A Bíblia diz: veio para os que eram seus. Quem eram os seus? Era o Israel físico, o Israel, ali a nação de Israel. Mas eles também não o receberam. Mas aí está o segredo: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam tiveram o poder de ser chamado filho de Deus. Aleluia. Eu agora sou filho, você é filha. Por nós? Não, por Jesus que morreu por nós. Aleluia. Esse é o Jesus no qual nós pregamos. Esse nome que é poderoso. Jesus certa vez falou assim: ó, em meu nome expulsarão o demônio. Em meu nome, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em meu nome pisarás a áspide. Em meu nome ressuscitará mortos. É no nome de Jesus, meus amados. A nossa oração é no nome de Jesus, porque Deus só aceita a oração no nome de Jesus. Não é no meu mérito, não é no nome de Edmar, não é no nome de pastor Rogério, não é no nome de Buda, não é no nome de Maomé, não é o nome de Allan Kardec, é o nome de Jesus. Esse sim, toda honra, toda glória e todo louvor é dado a Ele. Ele é o nosso Rei. Vou pedir para os ministros subirem aqui, que nós vamos encaminhar para o final. É esse nome no qual nós pregamos. Nós não estamos aqui pregando mais uma religião. Nós não estamos aqui pregando mais uma denominação. Nós não estamos aqui pregando mais alguma coisa, não. Nós estamos pregando Jesus Cristo, aquele que é, que era e há de vir, aquele que morreu por mim, por você, mas ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. Esse é o que nós estamos pregando aqui, com a autoridade do Espírito Santo. Peço agora para a mídia colocar para mim, Filipenses. Olha o que diz a palavra de Deus, Filipenses 2:9. Por isso também Deus o exaltou quem? Jesus. Soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Você confessa que Jesus é o Senhor? Você reconhece isso? Dá glória a Deus, igreja. Porque Jesus Cristo é o Senhor deste lugar. Jesus Cristo é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Não é por homem algum, não é compromisso social, não. Nós viemos adorar a Jesus Cristo.